Salve família! Sejam bem-vindos a mais um dia de estudo, glória a Deus! Mais um dia de estudo, mais um dia de foco, mais um dia de buscar a palavra. Fico muito feliz e me sinto muito amado por todo o carinho que vocês demonstraram por mim, por todas as pessoas que me mandaram mensagem, sabe, que vieram conversar para entender o que estava acontecendo. É, Quero agradecer a todos vocês. Desculpa até o desabafo, né? Como eu falei dos estudos passados, foi uma coisa muito forte que eu acabei vivendo, né? Algo que mexeu muito com a minha emoção, porque de certa forma eu precisei estudar inteligência emocional, precisei buscar esse tipo de conteúdo, porque eu vi que eu era uma pessoa completamente desequilibrada, né? Ao longo da minha vida e da minha adolescência, eu percebi que eu sempre fui muito intenso e isso permitiu com que eu fosse muito extremista em muitos momentos. E embora o tempo tivesse passado e minha vida tivesse mudado ao longo desse tempo, ainda percebo que existem muitos traços de maturidade na minha pessoa, né? E esse é o principal motivo da gente estar fazendo esse estudo, na verdade, né? Então, em alguns momentos eu tive falta de fé, eu tive maturidade, ainda tenho traços disso e preciso gradativamente evoluir para que eu possa me transformar numa pessoa melhor, né? Porque, como eu sempre falo, né? Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia da sua volta, né? Então não adianta a gente achar que, como eu achava que ia acontecer, né? Quando eu me batizar vai acontecer igual em Pentecostes, né? Vou pegar fogo, vou sair falando de Deus, o Espírito Santo vai estar junto comigo. E por incrível que pareça, não foi exatamente assim que aconteceu, né? E ao contrário disso, Deus me mostrou alguns textos onde eu me deparei com a minha falta de fé, né? Que eu estava me comparando com os fariseus pedindo milagres de Cristo, né? Milagres infrutíferos ou infundáveis para poder saciar o meu ego, né? De querer viver aquela experiência, mas sem entender que o derramar do Espírito Santo é sobre o todo, né? Nós somos um canal de transformação, de bênção na vida das pessoas, mas também nós, como seres humanos, somos pessoas falhas e imperfeitas e que muitas vezes a nossa falta de fé pode impedir que um milagre aconteça, né? E isso é muito importante a gente ter essa clareza, porque Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, quando eu tive aqui no estudo falando, olha, não estava muito afim de gravar, não queria fazer isso, é minha fé fraquejando, né? De certa forma, foi Deus me revelando isso. Falou, cara, você não fez a obra, você não está nesse projeto, foi você que decidiu fazer, né? Qual que é o intuito de fazer isso? Não é para agradar a Deus? Como que você vai parar de agradar a Deus, né? O que você está fazendo? No que você está pensando, né? E é como eu falo, assim, é engraçado quando a gente conversa com Deus e as pessoas, através da orientação dele, nos estimulam a perceber que muitas vezes a falha está dentro de nós mesmos, né? E reconhecer isso é muito importante, porque sem reconhecer que nós cometemos os maiores erros das nossas vidas e nós que plantamos tudo que a gente colhe na nossa vida, é uma ignorância, porque a gente nunca vai saber que nós temos o livre-arbítrio, a opção de plantar coisas boas, né? Então, quando a gente colhe uma coisa não tão boa assim, a gente tem que se questionar, da onde que veio essa colheita? Por que essa semente cresceu, né? A gente vê em vários momentos na Bíblia o reino de Deus ser comparado com uma plantação, né? Onde veio o inimigo à noite e plantou o joio no meio do trigo, né? Então, nós temos que nos manter vigilantes, né? A palavra diz orai e vigiai, né? Em todos os evangelhos a gente vai ver isso, né? Agora, chegando mais para o final do evangelho, a gente vai ver situações onde Jesus reforça a necessidade que a gente tem de manter firme na oração e vigiando constantemente, porque ele falou, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, em muitos momentos a gente vai fraquejar da nossa carne, né? E eu agradeço a Deus por reconhecer que isso acontece também comigo, porque através da palavra dele, ele me revela que eu posso sim me edificar mais, posso procurar mais, e é esse o movimento que a gente veio fazer aqui, né?
de estar cada vez mais perto, mais inteiro dentro da palavra, para que ela possa inundar o nosso coração de uma tal forma que a gente não veja nada além daquilo, né? Como uma água que purifica, né? Para que a gente tire qualquer vestígio de tudo que a gente não quer mais viver, de tudo que a gente não vê mais sentido, né? Mas é como eu falei, sabe? É um processo, e esse processo é dia a dia, é tijolinho após tijolinho, lapidando cada vez mais, para que a gente permita que o Espírito possa viver através de nós, para que ele possa agir, mas para que a gente não seja da carne e que a gente perceba que a vida no Espírito, ela edifica a nossa alma, né? Porque muitas vezes o nosso desejo da carne é agir contra o Espírito, né? E isso é muito perigoso, porque o Espírito é vida, ele quer vida em abundância. E a nossa carne muitas vezes é limitada e quer coisas que não vão levar a gente a ter uma vida com qualidade, né? Então, sabendo disso, irmãos, é por isso que a gente faz esse movimento, sabe? E eu realmente reconheço que a minha fé ainda é muito pequena para que aconteça como aconteceu em Pentecostes, né? Que o Espírito desça sobre mim, porque eu preciso edificar a minha fé. E esse movimento que a gente faz junto é um passo de edificação também da minha fé, principalmente, né? Porque como eu falei, né? Muitas vezes eu estou compartilhando com vocês uma palavra, mas antes mesmo dessa palavra chegar aí no canal, que vocês possam assistir, eu estou aqui gravando ela, eu vou rever essa passagem, né? Ou seja, eu estou ouvindo essa palavra 2 ou 3 vezes. E quando eu publico no YouTube, eu também vejo de novo para ver se ficou legal, os ajustes que precisam ser feitos. Então, é como eu falo, isso para mim é uma metanoia. É uma mudança de mentalidade onde eu passo horas estudando a mesma palavra para que essa palavra fique dentro de mim. Então esse movimento não é que eu estou postando textinho bíblico para ser engraçado para as pessoas ou ser bonito para os outros. Muito pelo contrário. É porque eu reconheço o poder que o Evangelho tem na vida das pessoas e eu percebo que eu necessito desse poder na minha vida. E sem isso não tem como eu viver de uma forma abundante e próspera. Porque é só com Deus que existe vida e vida em abundância. E é o que eu acredito. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, mas reconheço que a minha fé é pequena para fazer os milagres que Ele fez. Mas a palavra de Deus fala: aqueles que virão em meu nome farão obras maiores do que eu. Então, irmãos, se a gente conseguir edificar a nossa fé a um nível, como ele falou, de um grãozinho de mostarda, que é a maior de todas as hortaliças e que quando cresce abriga as aves dos céus, a gente tem que ter clareza de que é possível ter uma fé que agrade a Deus. É possível porque ele já usou os servos no passado para demonstrar que isso aconteceu, mesmo contra tudo que estava acontecendo em volta, né? Como a gente já falou, e existe no mundo muitas coisas que fazem a gente duvidar da existência de Deus. Sim, tanta maldade, tanta destruição que a gente se questiona por que tudo isso acontece. Se Deus existe, como que tudo isso acontece? E a palavra de Deus vai mostrar que ele deu a terra para que os homens governem. E o que está acontecendo, o governo humano está causando isso na Terra, porque estão preocupados com os seus interesses. Mas quando a gente governar para o reino, a gente vai entender que a Terra é uma semente para que Deus possa, através da nossa vida, transformar várias pessoas. E é isso que a gente vem buscar aqui. É por isso que toda vez que a gente faz um estudo, eu sempre falo, tira todas as distrações agora. Deixa todas as notificações no silencioso, porque esse momento aqui ele é primordial, ele é essencial para a nossa vida. É aqui que a vida acontece. É aqui que a palavra entra na nossa mente e ecoa lá dentro e a gente alimenta algo que vai fazer a gente vibrar em outra frequência, em outra energia. Por quê? Porque a gente sabe que a vontade de Deus ela está acima dos homens. E é por isso que a gente muitas vezes acaba não se incomodando com o que está acontecendo e, ao invés disso, criando formas de solucionar aquilo, né? Então, por exemplo, hoje o que a gente está vivendo no Brasil é um grande índice de analfabetismo funcional, onde as pessoas não conseguem ler e entender o que estão lendo, né? E como que a gente vai se posicionar perante isso? Vai reclamar da educação no Brasil? Não, a gente vai ler junto. Entendeu? A gente vai fazer junto. A gente não vai criticar o que está acontecendo no mundo e falar, nossa, lá no mundo está tudo errado. Não.
Aqui e agora a gente vai ler junto e vai solucionar esse problema junto, para que esse problema não exista mais, para que a gente possa ler, entender a palavra e perceber que o reino de Deus já é na terra e que a gente só precisa viver de acordo com a palavra de Deus. Então, aproveitando que você tirou as distrações aí, lembra que eu sempre falo que esse é um livro espiritual, né? E não tem como ler esse livro sem pedir a ajuda do Espírito Santo, porque ele é o ajudador que Deus enviou no lugar de Jesus, porque Jesus teve que voltar aos céus. E para isso ele deixou um ajudador tão competente quanto ele, que tem a mesma capacidade de governo do que ele. Como a gente viu que Jesus o que fez na terra, moveu céus e mares, ele curou enfermos, ele fez tudo isso, o Espírito Santo que vive dentro de você também está pronto para fazer isso. Mas para que ele faça isso na sua vida, você tem que dar acesso e permissão para ele, né? E a gente vai fazer isso aqui agora. Respira fundo. Se concentra. E pede. Senhor, derrama teu Espírito Santo sobre nós. Permite que a gente tenha acesso a essa fonte divina de poder. Permita que a gente tenha a fé, Pai, necessária para acionar esse poder, para clamar por Ele e pedir para que Ele atue na nossa vida. Permita, Pai, que a gente tenha o entendimento da Tua Palavra, que a gente possa reconhecer que a Tua Palavra é a verdade e a vida, e que através dela existe sim uma esperança de um futuro prometido. Pai, essas boas novas são as boas novas que o Senhor veio anunciar na terra. João anunciou isso, o Senhor anunciou isso e revelou para nós que nós precisamos nos arrepender, Pai. Nos arrepender dos erros que a gente comete, das falhas que a gente comete, porque nós sabemos que nós somos imperfeitos, Pai. O único perfeito foi o Senhor, que esteve na terra conosco por meio de Jesus e nos ensinou que existe um reino nos céus, onde a tua vontade já é feita e que nós temos acesso a esse reino, Pai, por meio da tua palavra. Pai, nós queremos que o Senhor faça o nosso coração acreditar com mais força todos os dias, Pai, que a nossa fé seja edificada por meio da tua palavra e que cada letra não volte em vão nos nossos corações, assim como não voltará também nos tempos, mas que cada letra, cada vírgula aqui faça sentido para nós, que possa nos nutrir, Pai, e que possa trazer o entendimento que a gente precisa para poder viver de acordo com a tua palavra. Não queremos ouvir a palavra e esquecer ela amanhã, pelo contrário, queremos ouvir ela hoje, falar ela amanhã e viver cada vez mais as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós todos os dias. Assim como o Senhor fez com o teu povo que libertou do Egito e deu o maná que descia dos céus, Pai. Faz com que o teu Espírito desça sobre nós e que esse maná seja plantado no nosso coração e que no tempo certo a gente possa dar os frutos que o Espírito pede. Porque, Senhor, não fazemos isso em nosso nome, fazemos em teu nome, porque sabemos que é no teu nome que existe uma promessa de vida. E é por ele que nós estamos aqui clamando e pedindo, Pai. Derrama sim sobre esse irmão que está aqui na frente da telinha agora. Que ele, assim como eu, em muitos momentos teve falta de fé, mas ele acredita, Pai. E ele sabe que no teu nome há salvação. E sim, Pai, nós queremos glorificar o teu nome aqui juntos em oração, pedindo que o Senhor derrame abundância sobre as nossas vidas, para que a gente possa, com os nossos frutos, abençoar todas as pessoas à nossa volta. E que a gente possa levar o teu evangelho, Pai, a toda a terra habitada, para que a gente viva o teu reino aqui e agora. Amém. Então vamos lá, irmãos, que hoje a leitura é do capítulo 22 de Mateus, que começa assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo... Mais uma parábola para nós, ó. Vamos lá, começa no 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: Dizei aos convidados:
Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, um para o seu tráfico, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o, pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, retirando-se, os fariseus consultavam entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Olha só que parábola, né? Onde os fariseus acabaram percebendo que ele estava falando deles, né? Mas olha que curioso, a parábola ela fala de um rei que convidou os seus servos para o jantar de seu filho. E os servos que o rei convidou não deram a mínima para aquilo. Pelo contrário, foram cuidar das suas coisas antes, né? Um foi para o seu trabalho, o outro foi para o seu campo, mas eles desprezaram o convite, né? Mas olha o que aconteceu. Além de desprezar o convite, fizeram pouco caso e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram, né? Olha o que Deus estava falando, né? Que ele mandou os servos dele para convidar a gente para um jantar nupcial do seu filho, né? E que alguns servos acabaram matando as pessoas que ele enviou. E o que ele diz? Que as bodas estavam na verdade preparadas, mas aqueles convidados não eram dignos, né? E é por isso que eles trataram os servos daquele jeito. Mas, percebendo isso, o que o rei fez? Ele mandou, né? E saindo pelos caminhos, no 7, ó. O 7 ele diz ali: E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, ou seja, ele ficou irado, e enviando aos seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Por quê? Porque Deus sabia que naquela cidade eles tinham maus desejos, né? E o que é mais massa da gente perceber é que Deus mandou depois, ir depois da saída dos caminhos e convidai todos os que encontrardes. Ou seja, aqueles que foram primeiramente convidados e que não se viram dignos de receber o convite, ficaram para trás e foram queimados, né? Mas aqueles que passaram pelo caminho deles, ides a sair do caminho e chama todos que vocês encontrarem. É assim que a gente recebe a palavra de Deus, porque Deus está indo a todas as pessoas e chamando todos a quem eles encontrar, né? E o que ele está dizendo é que todos que forem chamados terão uma veste nupcial apropriada, né? Porque o que ele está dizendo é que o rei, estando no meio dos convidados, ele achou um homem que não estava trajado de veste nupcial, ó.
que é o quê? Alguém que não estava de acordo com aquele ambiente. E quando percebeu isso, o que o rei fez? Disse então o rei aos servos: amarrai-o pés e mãos e levai-o e lançai-o em trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então é muito importante, irmãos, porque isso aqui Deus está falando de uma veste, um exemplo de uma veste. Mas isso tem a ver com o nosso comportamento e a nossa forma de servir, né? Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo as coisas no reino de Deus e está no meio das pessoas que são de Deus, mas a gente não veste as vestes nupciais, Deus percebe a diferença entre as pessoas, né? E é assim que ele faz, separação do joio e do trigo. E o 13 deixa bem claro isso, né? Que ele amarra essas pessoas e coloca ela em ranger de dentes. Então, continuando no 16, ele diz assim: enviaram-lhes os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Olha só o que eles disseram para Jesus, né? E enviando-se discípulos, eles perceberam, ensinas o caminho de Deus, és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e ninguém se te dá, por quê? Porque não olhas a aparência dos homens. Então ele faz isso para todas as pessoas, independente de qual aparência a pessoa tenha. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito dar tributo a César ou não? Olha só a pergunta que os discípulos fizeram para ele. Porque isso tem a ver com o imposto, né? Hoje em dia tem gente que se pergunta se a gente deve pagar os impostos ou não. Será que é justo pagar os impostos para um governo que não está sendo justo, que não está distribuindo de forma justa? Assim também os fariseus na época, eles tinham esse questionamento, né? César era o governante da época, era o imperador de Roma. E eles tinham que dar tributo para o imperador de Roma. Assim como a gente paga o imposto do governo, né? É igual. E aqui eles perguntam, diz o que parece ao Senhor. É lícito a gente pagar o tributo ao César? Porque eles estavam vendo na terra alguém que tinha autoridade maior do que de César, né? Então a gente tem que ter essa clareza, irmãos. Independente de governo, a autoridade na terra é de Deus. É muito maior do que isso. E olha o que Jesus respondeu. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie que está na inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha o que ele colocou como resposta, né? Dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Então, fazer o que é certo, pagar os impostos, fazer as coisas como a gente tem que fazer, dar a César o que é de César. Isso é um mandamento de Deus. Ele não fala para a gente ignorar o governo dos homens, mas ele fala: respeite o governo dos homens, mas entregue a Deus o que é de Deus. E é isso que a gente tem que ter clareza, né? Que isso é um mandamento. E ouvindo isto, maravilhavam-se e, deixando-o, se retiraram. Porque aqui existe o ensinamento da verdade, irmãos. Sabe? Se os governantes são injustos, se eles são corruptos, eles vão pagar isso para com Deus. Isso aí é uma coisa deles com Deus. Não tem nada a ver com a gente. Mas a gente tem a responsabilidade de fazer a nossa parte. Porque é a nossa parte que Deus vai julgar, não é a parte do outro, entende? Então quando você fala assim: eu não vou pagar meus impostos porque o governo não é justo. Bom, você está justificando seu erro com o do outro, então quer dizer que você quer continuar errando? Você quer continuar fazendo o que é errado, é isso? Quando você se propõe a fazer algo desse sentido, para onde que você vai? Para o julgamento de Deus, lá onde tem choro e ranger de dentes. Mas quando você decide fazer o que é o certo,
você está plantando para com Deus algo que está acima desse governo da terra, e é o que ele fala: dê a Deus o que é de Deus. No mesmo dia chegaram junto deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogam, dizendo: Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará a descendência do seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Olha o que eles acreditavam, porque na época se acreditava que para continuar a descendência da família, um irmão tinha que casar com a mulher do irmão que morreu para poder ter filho e continuar a descendência daquele irmão. E eles foram perguntando, se desses 7 que não tiveram esses filhos, de quem que vai ser essa mulher que casou com todo mundo? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha só o que Deus está falando para eles. Que aquilo que eles estavam vivendo na cabeça deles era uma crença, mas era uma crença errada a respeito das Escrituras, porque foi um entendimento humano sobre as Escrituras. E é isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê a palavra de Deus, e principalmente quando a gente lê sem pedir para o Espírito Santo. Sabe, quando a gente não lê em verdade, quando a gente não lê de forma intencional, de forma curiosa, porque o que Jesus está falando? Que eles que embora conheciam a lei, ele está dizendo aqui, ó, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque eles chamavam Moisés de mestre, acreditavam nas Escrituras de Moisés, lá no Pentateuco, lá, mas, de certa forma, eles não conheciam o poder de Deus. Por quê? Olha o que Jesus falou. Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos do céu. Olha o que Deus está falando para a gente. Quando a gente ressuscitar, a gente não vai ressuscitar de forma humana. Tá vendo o que Deus está falando? Quando a gente ressuscitar, a gente vai ressuscitar como anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido que Deus vos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, o Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas com a sua doutrina. E os fariseus, ouvindo isso que ele fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então, olha aqui como ele está falando dos fariseus e dos saduceus, né? Porque eles ficaram emudecidos com as palavras dele, né? Porque eles estão achando que, por conhecerem as Escrituras, sabem eles e têm toda a interpretação dela. Mas o Espírito Santo que revela a verdade através das Escrituras. E é isso que é importante, a gente ter humildade para poder reconhecer, sabe? E ter de fato a clareza de que nós, como humanos, olhamos tudo através dos olhos da carne, assim como esses saduceus e esses fariseus, né? Que por muito achavam que estavam lendo as Escrituras e fazendo a vontade de Deus, mas estavam crucificando o próprio Deus na terra, né? E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: olha só que chega a ser engraçado que as pessoas que se julgam doutores da lei vão experimentá-lo, perguntando: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse 37 aqui é o versículo do dia, né?
Porque esse é o grande mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este. Olha o que ele está falando aqui no 39. Semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha o que ele está falando aqui, irmãos. O que ele está falando aqui é que esses são os dois mandamentos que dependem toda a lei dos profetas dependem desses dois mandamentos. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. E estando reunidos, os fariseus interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. Ah, isso aqui é legal. Olha o que Jesus pergunta para eles. Tá, de quem que vocês pensam que é filho o Cristo? De quem ele é filho? E o que eles disseram, os fariseus? De Davi. Disse-lhe eles: como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés? Se Davi, pois, chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder uma palavra, nem desde aquele dia, ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém a interrogá-lo. Aqui foi o checkmate. Quando ele perguntou: se vocês estão dizendo que Cristo é filho de Davi, como que ele no Salmo chama o seu filho de Senhor? E ali eles não conseguiam mais entender, né? Existem perguntas, irmãos, que a gente faz que mudam a forma como as pessoas enxergam, né? E é através dessas perguntas que a gente tem que se questionar na palavra, né? Se eles eram doutores da lei, sabiam tudo da lei, já tinham visto a lei de cima a baixo, leu para cima e para baixo, como que eles não sabiam responder aquelas perguntas? É assim que a gente vê que a revelação de Deus não está sobre essas pessoas, né? Que muitas vezes a pessoa pode ler e gravar palavras, mas não ter a revelação do Espírito. E é isso que Deus quer que a gente preste muita atenção no fim dos tempos. Porque muitos virão em meu nome e farão obras, mas deles eu não reconheço, né? Como a gente viu nesse exemplo aqui, ó, na parábola do rei que estava na festa de núpcias do seu filho, né? Porque, embora tivesse gente no meio da festa, ele viu o homem que não estava vestido de acordo com aquele ambiente. Então, quando a gente se apropria da palavra e a gente respira a palavra, a gente veste essa vestimenta adequada para que a gente possa se comportar de acordo com o ambiente que Deus quer, né? E é esse mover através da nossa vida que é a vestimenta adequada. E que a gente seja santificado por Deus para receber essa veste de núpcia, né? Para estar lá no dia da ceia, junto com Ele, e que a gente não seja reconhecido como esse homem, né? Que não estava vestido de acordo. É por isso que a gente precisa, irmãos, continuar buscando a palavra todos os dias. Para se fortalecer, para se edificar, para poder cada vez mais trazer esse conhecimento para a nossa vida, porque aqui a gente viu, não basta só ler a palavra e as escrituras. Os fariseus e os saduceus faziam isso naquela época, mas mesmo examinando, mesmo lendo, mesmo estando indo atrás, eles
poderiam talvez não ir com tanta humildade, coração quebrantado. E isso impediu que eles vissem coisas que Deus estava revelando para eles naquele momento, né? Então, olha que maravilhas, né? Eles estavam diante de Deus, podendo fazer todos os milagres e eles preferiam duvidar. Então, irmãos, que a gente esteja diante de Deus aqui agora, diante do Espírito Santo, acreditando que Ele moveu lá e que Ele move aqui agora. Que a gente se aproprie dessa palavra, que a gente possa receber essa manifestação da verdade. E levando esse mandamento aqui, ó, o 37 como versículo do dia. Para mim, esse é o mais forte. Quando eles perguntam, qual é o grande mandamento da lei, então? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Mas também tem o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que ele diz ali, ó? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando a gente vê esse nível de abstração que Deus traz para a gente poder entender aqui de cima, é que o quê? Primeiro, você tem que amar Deus de todo o teu coração e trabalhar Ele na sua vida de todo o teu pensamento. Manter isso dentro da tua cabeça, dentro da tua rotina, dentro da tua vida, para então poder amar o próximo como a ti mesmo. Que a gente tenha essa capacidade, irmãos. E se você ficou até aqui, digita aí hashtag até depois do fim, porque você sabe que o fim desse capítulo aqui não é o fim do nosso estudo. Estamos chegando na reta final de Mateus, como eu falei, né? Mateus ele tem 28 capítulos e a gente já leu 22, faltam 6 para finalizar a série. Então, se você gostou do conteúdo, curte, comenta, né? O que você achou, o que foi interessante, qual foi a palavra, qual foi o versículo que mexeu com você. Compartilha com alguém essa palavra para que mais pessoas tenham acesso a essa leitura também, né? Para que a gente possa vencer o grande mal que está acontecendo no nosso país, dessa ignorância que a gente precisa sobrever o entendimento, e ele começa através da palavra, né? Muito antes de qualquer conteúdo que a gente possa querer falar, muito antes de qualquer coisa, o que Mateus 6,33 fala para a gente, né? Busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então o que está falando é, primeiro, foca no reino de Deus, galera. Foca em fazer a vontade de Deus, amar todos, todo dia, de todo o coração, de toda a alma, e pensar nele o tempo todo. E depois compartilhar esse amor com as pessoas, para que a gente possa edificar o reino dele na terra como já é nos céus. Então, estamos juntos nessa missão, vamos seguir o plano. Cedo ou tarde a gente vai continuar, não tem essa, seja um dia um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, a gente vai continuar batalhando, vai continuar na missão, porque a gente tem uma grande obra para fazer, os trabalhadores são poucos. É por isso que eu conto com a sua colaboração, sabe? Leia sim todos os dias, se aproprie dessa palavra, viva de acordo com isso, e que você possa ser abençoado com a medida de fé que vai preenchendo esse vazio aí dentro de você, sabe? Porque eu sei que muitas vezes quando a gente não procura Deus, a gente vive a vida de uma forma como se a gente fosse sufocar diante dos problemas, né? Mas quando a gente tem Deus, a gente fala, olha Deus, esse problema aqui eu resolvo, esse aqui é muito grande, resolve aí. Tá, esse aqui é pequenininho, manda pra mim aqui que eu resolvo. Esse aqui, pô, é impossível, resolve você. Mas o que é possível, a gente tem que fazer. E é possível abrir um livro, ler junto, compartilhar a palavra, se amar através desse movimento, né? Principalmente levar o reino de Deus é possível. Isso aí a gente pode fazer aqui, ó. Nesse movimento a gente já está fazendo isso. E que a gente seja capaz de continuar esse movimento constantemente em busca dele, né? Queremos estar cada vez mais perto dele, mais próximo, mais aprovados, mais refinados, mais lapidados. E é para isso que a gente faz isso todo dia. Tamo junto. Amanhã, se Deus quiser, tem mais. É 23. Mas hoje, Mateus 22 ficou por aqui. Valeu, fui.